Graça e paz, amém? Amém. Sim, vai brincar. Tá nervoso, né, gente? Só pra brincar assim. É uma responsabilidade muito grande falar o que Deus tem nas nossas vidas. Não é fácil, então você fica com aquele friozinho na barriga. E eu entendo que quando esse friozinho passar, eu estou aqui, não estou na presença de Deus. E é disso que eu quero falar com vocês hoje. Eu quero falar sobre a presença de Deus nas nossas vidas. Aqueles que puderem abrir lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 1 ao, acho que 10. Amém? Amém. Amém. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: nele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. E então a serpente disse a Eva: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore era desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto e comeu, e também deu ao seu marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas da figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor meu Deus, Pai, que não seja, Pai, eu a falar, mas que o Senhor possa usar a minha vida, Senhor, para falar aos corações, Pai, para tocar as vidas, Pai, para transformar e convencer do pecado, Senhor. Senhor Deus, Pai, usa a minha vida como instrumento nas Tuas mãos, Pai. Senhor Deus, Pai, que possamos sair cheios, Pai, da Tua palavra, cheios do Teu amor, Pai. Que possamos, Pai, sair daqui transformados, Senhor, revestidos do Teu poder, Pai. E que possamos, Pai, entender o que o Senhor quer dizer para nós, Pai. Entender, Pai, o que o Senhor tem feito, o que o Senhor tem nos guardado, nos livrado de todo o mal, Senhor. Pai, muito obrigado por esta noite, Pai. Obrigado pela Tua palavra, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, queridos, aqueles que quiserem se sentar, fiquem à vontade. Eu queria tratar com vocês sobre a presença de Deus nas nossas vidas. Eu não sei se você já viu por aí algumas pessoas, ou talvez até nós mesmos já fizemos isso, de entrar em alguma igreja, em algum lugar e dizer que Deus não está lá. Ou você escutar um louvor e dizer que Deus não está nesse louvor. Nossa, que louvor gelado, que louvor frio. Você já parou para pensar o que causa isso? Se isso está na igreja, se isso está em você, o que você tem feito para mudar isso? Eu não sei se você às vezes se perguntou sobre isso. Eu já me perguntei, porque eu já entrei em uma igreja e falei: Senhor, que louvor gelado, que louvor frio, que pregação fria. E um dia uma pessoa me disse: se você disser isso, na verdade não é o louvor que está frio, é você que está gelado. É você que não tem prostrado a sua vida, é você que não tem feito a vontade de Deus. Como a gente leu em Gênesis 3 sobre a queda do homem, foi isso que afastou o homem da presença de Deus, porque até então o homem tinha a presença física de Deus. E a partir desse momento,
ele foi afastado de Deus. Ele saiu da presença de Deus. Hoje nós temos a presença espiritual de Deus. Deus mora em nós, desde que você abre o coração para Ele. Mas por conta de uma desobediência, por conta de um erro, por conta de uma cobiça, por conta de uma vontade, um desejo que foi plantado no coração do homem, há muitos anos atrás, o homem foi separado de Deus. Ele foi apartado de Deus. Não porque Deus quis, mas porque o homem quis, porque o homem desejou, porque o homem quis fazer a sua vontade e deu ouvido às pessoas que não eram para dar. No caso da serpente, o diabo tentou o homem, convenceu com a palavra de Deus, e o homem caiu. Se você olhar no versículo 1, mas a serpente mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, e assim disse Deus: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore, das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis, nem tocareis nele, porque quando tocares, morrerás. E eu vejo nessa passagem, quando o diabo ele fala para você: está vendo lá? Você pode. Deus está falando para você que você não pode, mas você pode. Vai lá. E Deus tinha falado para ela assim: não toque. Eu vejo a primeira palavra aqui que Deus diz para ela: não toque. Às vezes nós estamos andando, nós estamos caminhando, e vem alguém e te diz para você: faz, pega, não dá nada. Mas a partir do momento que você toca, você deu liberdade para que o inimigo haja na sua vida. Deu liberdade para que ele trabalhe na sua vida. E Deus fala para ela: não toque. Também não coma. O inimigo ele continua tentando. E no versículo 3 diz assim: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis, nem tocareis nele, porque morrerás. Se você parar para pensar um pouquinho, você já viu o pecado ruim? Não, todo pecado é bom, porque se não fosse bom, não te atrairia. Não existe pecado ruim. Não olha lá não, que é ruim. Não faz isso não, que é ruim. É ruim você fazer, mas o que estão te oferecendo é muito bom. Para a carne é muito bom. Vai te satisfazer. Vai satisfazer o seu desejo carnal. Por um momento você vai ficar satisfeito. Por um momento. Eu imagino que quando a Eva tomou a maçã, ela tocou na maçã e comeu, ela satisfez o que ela queria. Por um momento. Até que abriram-se os olhos e ela enxergou a realidade. Ela viu que ela estava sendo apartada da presença de Deus. Por um momento aquilo foi muito bom, ela satisfez talvez a fome que ela estava naquela hora, talvez a vontade de comer. Eu não sei se o fruto era uma maçã ou não, mas a vontade que ela estava olhando para aquele fruto, ela pegou e satisfez ela, por um momento. Mas a presença de Deus ela é eterna. A presença de Deus ela não passa. Muitas das vezes quando a gente se questiona sobre: Senhor, o Senhor não está aqui, o Senhor não está nesse louvor, o Senhor não está nessa igreja, o pastor dessa igreja não é usado por Deus. Quantas vezes você orou, ajoelhou a Deus a semana? No mês, no ano? Quantas vezes você não fala com Deus? Como você quer sentir a presença dele? Muitas das vezes eu me questionei e falei: Senhor, eu oro, mas o Senhor não me responde. Eu oro, mas o Senhor não me responde. E Deus colocou no meu coração assim: quantas vezes você tem me buscado? Quantas vezes você tem me adorado de todo o teu coração? Deus. Quantas vezes, Tiago, você tem parado, ajoelhado e dedicado um tempo para falar comigo, sem pensar no que você tem no trabalho, sem pensar na sua esposa, sem pensar na sua casa? Fala para mim quanto tempo você tem dedicado à minha presença sem pensar em mais nada. Eu disse: Deus, não tenho que te falar, porque eu tenho errado contigo. E às vezes a gente julga sem olhar para dentro de nós.
Às vezes a gente para e aponta o dedo para muitas pessoas, dentro da nossa família, com amigos, dentro do trabalho, mas a gente não enxerga o que realmente tem dentro de nós. Você está sendo dirigido pela mão do inimigo, ou você está sendo dirigido por Deus? Aonde você entregou a sua vida? Você entregou para Deus cuidar, ou você entregou para o inimigo cuidar? Porque tem sim como você entregar a sua vida para Deus ou para o inimigo. A partir do momento que você entrega a sua vida para Deus, você dá a direção para Ele fazer o que Ele quiser na sua vida e mostrar o caminho que você tem que seguir. E a partir do momento que você não decide nada, você já decidiu. O inimigo toma posse da sua vida. A partir de uma brecha que você permitir, a partir de uma falha que você deslizar, você não tomar uma decisão, você já decidiu. Você já entregou. Você já entregou tudo que Deus fez por você, desde Gênesis a Apocalipse. E muitas das vezes nós perguntamos: Senhor, 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 onde está? Cadê? Eu não sinto mais. Eu não sinto a presença de Deus. Eu não consigo louvar, eu não consigo adorar. Mas quantas vezes tem se prostrado e tem adorado verdadeiramente? Quantas vezes o Tiago tem prostrado e adorado? Uma vez eu disse aqui sobre tatuagens. Muitas das vezes o Tiago estava adorando errado, porque o Tiago estava olhando a tatuagem do pregador, enquanto Deus estava falando outra coisa no meu coração. E muitas das vezes a gente está, mas não está. Eu não sei se você entende isso. Você está de corpo, mas a sua mente está longe. Você está adorando. Como você quer sentir a presença se você não está por inteiro na palavra de Deus? Presença de Deus, querido. Moisés teve a presença de Deus quando ele entrou na tenda e Deus passou. Para você ver como que é tão forte a presença de Deus. Quando ele saiu, o rosto dele brilhava. Presença de Deus. É presença de Deus, não é um arrepio. É intimidade, é oração, é adoração, é buscar, é jejuar, é ir contra a vontade do mundo. Literalmente isso, é você nadar contra a correnteza. Porque vão te forçar coisas goela abaixo, garganta abaixo, mas você vai ter que falar assim: não quero, não me faz bem. Essa maçã que eu vou comer vai me estragar, vai me afastar de Deus. Essas coisas que vocês estão me dando, essas coisas que eu estou assistindo na televisão, está estragando o meu relacionamento com Deus. E muitas das vezes nós não enxergamos isso. Muitas das vezes nós não entendemos. Era pequenas coisas. O inimigo ele é astuto demais. O mais astuto dos animais. Ele é muito inteligente, querido. Quando você acha que passou a perna nele, ele está te derrubando pela segunda vez. Se você não estiver na presença de Deus. É na mínima você diz: ah, Senhor, ó, não é tranquilo isso aqui, ó. Vou levar de boa. Só que é isso aqui, é aquilo ali, é aquilo ali. Você já pegou um cartão de crédito e foi gastando? Ah, eu vou comprar um liquidificador. 50 por mês? 50. Ah, vou comprar uma bateria também. Mais 30 por mês. Quando você vê, a sua conta está alta. E como você se achega a Deus? Você tem se arrependido ou você tem tido remorso do que você fez? Porque há diferença. Quando o Senhor ele chegou no jardim, ele falou assim: onde estão vocês? Deus sabe de todas as coisas, mas ele queria ouvir da boca do homem. Ou seja, você, por mais que você peque, por mais que você erre, ele quer que você se achegue a ele e fale: Senhor, eu errei. Senhor, não é isso aí. Ó, eu fiz isso, isso e isso. Estou arrependido, não quero fazer mais. Ele sabe de todas as coisas. Um dia eu ouvi assim: ah, mas se Deus sabe, para que eu vou falar? Porque Ele quer que você confesse, quer que você se arrependa, quer que você tenha intimidade, para que intimidade gera a presença dele, para que Ele desça e venha onde você está. Fala: filho, eu estou aqui. Você não vai passar sozinho, você não vai lutar, você não vai caminhar sobre as águas sozinho. Eu vou te levar. Só que não é remorso, é arrependimento. E quando você se arrepende, Deus perdoa. E o que aconteceu com Eva e com Adão? Eu entendo que eles não se arrependeram, porque eles se esconderam. Senhor, eu estou nu, eu
não quero ir aí porque eu tenho vergonha. Poderia ser diferente. Ô Senhor, eu errei. O Senhor falou para não comer isso. Eu não aguentei, eu comi. E se você continuar lendo, depois que a mulher ela toca, ela pega o fruto e ela traz para ela, quando ela morde aquela maçã. Quando você experimenta do pecado, quando você traz o pecado para si, experimenta do pecado, é tão forte a devastação que você não imagina. Primeira coisa que a Eva fez depois que mordeu a maçã, ela deu para o marido. Toma, come. Primeira coisa que a gente faz quando a gente pega, vem, é bom, querido. Você está cheio, mas não é de Deus. Se você está cheio e não é de Deus, você tende a levar os seus amigos com você. Vem, come esse pedaço de bolo aqui que é muito bom. Vai fazer bem para você. Come. Ó, vem, fuma aqui, ó. Bebe aqui. Porque você está cheio do que não é de Deus. Você não está na presença. E quando você dá liberdade para o pecado, quando você faz uma coisa que não agrada a Deus, mas agrada a sua carne, você contamina os seus irmãos. Você contamina todos aqueles que estão à sua volta. Quando você fala um palavrão, você para na hora. Opa, mais capô. Vamos falar outro. E aí a pessoa que está do seu lado, que te copia, porque a gente é assim, o ser humano é assim, ele pega algumas coisas de outras pessoas e faz igual e imita. E quando você xinga perto de uma pessoa, ele xingou. Você contamina as pessoas que estão à sua volta. E o pecado, quando ele contamina o ser humano, cada vez mais ele afasta o ser humano da promessa de Deus. Cada vez mais ele afasta o ser humano do que Deus tem. Cada vez mais ele afasta o ser humano da presença de Deus. E aí é onde gera perguntas como: Deus não está, cadê Deus? Deus não, eu não sinto mais aquele arrepio. Eu vou na igreja, mas Deus não fala. Eu oro, Deus não responde. Porque você está afastado de Deus. Você está apartado de Deus. E muitas das vezes a gente está em pecado, tem comido e se alimentado no pecado, mas não se arrepende. Não se arrepende. Senhor, me responde. Senhor, me responde. Pai, estou aqui, estou esperando. Mas Deus, Ele quer o seu arrependimento para falar com você. Aleluia. Ele só vai te entregar o que Ele tem, o que Ele prometeu desde o começo, se você se arrepender. É assim que funciona. Ele pagou um alto preço por você. Não foi barato, não foi ouro, não foi prata. Ele deu a vida por você. Ele não quer você de qualquer jeito. Ele te ama do jeito que você está. Ele te ama, Ele não quer perder você, mas Ele quer que você se arrependa. Porque Ele quer fazer novo todas as coisas. Ele não quer você do jeito que você está. Ele te ama do jeito que você está. Mas Ele quer renovar a sua vida. Ele quer transformar o seu lar. Ele quer transformar a sua família. Ele quer fazer tudo novo. E quando eu falo tudo, é tudo. Porque Deus, Ele não age pela metade. Ele age por inteiro. Deus faz tudo novo para você. Mas muitas das vezes a gente se questiona: Deus, eu tenho orado, eu tenho pedido, mas não está rolando. Tem que ser arrependido. Alguma coisa está errada. Presença de Deus está faltando na nossa vida, assim como está faltando na minha, que a gente tem que buscar todos os dias. Moisés, a convivência com ele, quando Moisés subia para orar, Deus falava, intimidade. Mas isso gerou tempo. Deus levou Moisés para o deserto e tratou 40 anos tratando e limpou. Deus fez tudo novo na vida de Moisés. Moisés, ele foi ensinado pelos egípcios, ele foi nas escolas, ele aprendeu muito bem. Só que Deus falou assim: se arrepende, vem cá. Eu vou fazer novo na sua vida todas as coisas. E quando Deus, Ele faz novo na sua vida, tem uma coisa que você não entende. Senhor, como que eu cheguei aqui? Eu não sei. Senhor, eu vou lá, mas vou falar o quê? Eu estou gado, eu não sei nem falar. Eu vou falar, eu sou. Glória a Deus. Deixa que eu mostro.
Porque Ele fez as coisas em você. Ele está no controle. Ele vai guiar, Ele vai transformar, Ele vai conduzir a sua embarcação. É Ele que está com você. Ele que está com o leme ali, ó, vai para lá, vai para cá. Eu te guio. Não é mais você. É Ele. É Ele conduzindo, é Ele guardando, é Ele livrando. É presença de Deus. Aleluia. É presença de Deus, querido. Você vai ser liberto, vai ser livre de cada coisa que você vai olhar para trás e falar: Senhor, como? Presença de Deus. Presença de Deus. E se você olhar um pouquinho, Eva desejou a maçã. Era agradável. O pecado ele é agradável aos seus olhos. Ele é bom. Talvez aquele fruto era reluzente, aquele fruto era bonito, sem mancha. Talvez se fosse uma maçã, não sei, vermelho. Talvez ela olhava assim, dava água na boca. Ela desejou. Ela colocou no coração o que ela viu. Com os olhos, ela colocou no coração. Ela desejou, ela precisava. Ela falou: eu preciso. Estão falando que eu posso, eu vou, eu preciso. Ó, compra lá, mano, troca de carro. Troca de carro, faz sentido? Não, eu preciso trocar de carro. Tome cuidado com as pessoas que estão ao seu lado. Porque nem tudo que vem aos seus ouvidos é de Deus. Nem tudo que te falam é maná. É pão do céu. Aleluia. Eva desejou. E o pecado é muito bom. Eu acho que eu já comentei com vocês que uma vez eu estava escutando uma ministração e uma pessoa disse que ela estava indo comer e quando ela passou na frente de uma vitrine tinha vários bolos e tudo. E essa pessoa: nossa, que bonito, eu quero, muito gostoso e tal, mas eu vou comer. E quando eu voltar eu vejo. E foi e comeu e voltou e passou lá. Os bolos estavam muito suculentos, estava delicioso. Mas a pessoa falou assim: eu estou cheio, não cabe mais nada. É a mesma coisa para a presença de Deus. Quando você se enche, quando você busca, quando você coloca Ele em primeiro lugar, o pecado ele não deixa de ser bonito, ele continua lá, mas você está cheio de Deus e o pecado não te importa mais. Glória a Deus. É assim na nossa vida. Só que muitas das vezes a gente erra, fala: Senhor, eu não quero errar mais. Senhor, não, eu não quero errar mais. Senhor, eu não quero errar mais. Mas você fala, você repetiu 3 vezes: Senhor, eu não quero errar mais. Não quero errar mais. Mas dessas 3 vezes que você não quer errar mais, quantas vezes você recaiu sobre Ele? Sobre a palavra. Porque se você quer tirar o pecado da sua vida, se você quer ser cheio e ter a presença, você não quer errar mais. Mas você tem que comer do maná que Deus te dá. Você tem que se alimentar do que Ele te deixou. Porque você tem que encher o que te está trazendo fome. Se você está excluindo todo o pecado da sua vida, todas as coisas que não prestam da sua vida, você tem que se encher de alguma coisa. Porque é aquilo que vai te sustentar, aquilo que vai te dar firmeza, é isso que vai te manter sempre em frente. Presença de Deus. Quando você está abdicando do pecado e você está centrado na palavra, você está buscando a Deus, Ele te preenche. Você não sente mais vontade do pecado. Você não sente mais vontade da maçã. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Na Bíblia, o que me chamou a atenção nessa passagem também foi o tocar. Não toque. Não toque. Na Bíblia, Jesus ele faz muitos milagres tocando. Ele tocou no cego, ele tocou no outro. Eu vejo da seguinte forma: quando Deus fala não toque e não comas, você não tem que se misturar com o pecado. Não se misture. Você tem uma roda, você sabe que aquilo não presta. Não se chegue. Não toque. Ah não, vamos lá, as caras estão conversando agora. E aí, beleza? Beleza? Você tocou, amigo. Você fez assim para a porta do pecado. Entra. Porque má companhia não gera santidade. Minha mãe sempre me disse isso. Cuidado com o que você anda, com o que você se torna. Você se contamina. Não toque. E Jesus, eu vejo na Bíblia,
Quando Jesus toca no leproso, quando Jesus toca no cego, o cego ele poderia ter falado assim, mas Senhor, eu quero enxergar. Sou cego desde nascença, eu quero enxergar. Jesus falou assim, beleza, mano, vai. Ele poderia, ele é Deus. Mas eu vejo da seguinte forma, quando Jesus, a pessoa clama, Deus escuta, você clama, Deus está lá assim, opa, estou aqui, rapaz. Mas quando você se derrama, e Ele desce para te tocar, quando Ele coloca as mãos sobre você, você está pedindo, Senhor, eu quero enxergar, mas Ele está vendo o que você não vê, Ele está vendo o que você precisa realmente, presença de Deus. Ele quer te encher, quando Ele toca em você, Ele te preenche, Ele cura a depressão, Ele cura a ansiedade, Ele cura tudo aquilo que você não consegue, sozinho. Presença de Deus. Não adianta você falar, Senhor, eu estou tomando remédio. Tem coisa que só sai com a presença de Deus. Tem coisa que é presença de Deus. Aquela porta de emprego que não abre, presença de Deus na sua vida. Tem lugares que a gente não suporta trabalhar. E você se pergunta assim, como eu não sou mandado embora? Presença de Deus. Deus faz pelos seus. Mas desde que você esteja quebrantado e derramado, literalmente, presença de Deus. Lá em Oséias, em Oséias 6,3, diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva serôdia rega a terra. Chave para a presença de Deus. Conheçamos e prosseguimos em conhecer a presença. Se você ler, se você buscar, Deus desce do seu trono, Deus transforma, Deus libera, Deus faz. Muito, hoje em dia, se diz muito por aí entre os jovens que Deus não faz mais. Deus não faz. Olha, eu ia na igreja antigamente e Deus expulsava demônios em nome de Deus e saía e curava. Mas eu te pergunto, você está cheio de Deus? As pessoas que estão levadas a ministrar, que estão levadas a pregar, que estão levadas à igreja para escutar a palavra, elas estão buscando presença de Deus? Ou elas estão na moeda de troca? Aleluia. O ser humano é corruptível, se corrompe muito fácil. E muitas das vezes já vi pessoas vir por troca. Senhor, eu estou paralisado. Uma vez eu vi uma pessoa totalmente paralisada. O que aconteceu depois? Não vejo essa pessoa faz muitos anos. Moeda de troca. Deus age, querido. Presença de Deus. Deus, Ele não mudou desde quando Ele abriu o mar. Ele continua sendo o mesmo até hoje. Mas será que o seu povo continua sendo o mesmo? Naquela época, o povo de Deus buscava, clamava, jejuava, era constante, era uma briga constante, assim como nós temos hoje. Mas o povo se derramava, o povo buscava, Senhor, vai chover fogo, e chovia fogo. Senhor, abre o mar, e abriu o mar. Deus mudou? Não mudou, mas o seu povo mudou. Seu povo não tem clamado, não tem orado, não tem feito o que agrada a Deus. Tem desobedecido como fez ela. Presença de Deus na sua vida. Presença de Deus. Lá no capítulo 8 de Gênesis, versículo 8, capítulo 3. Diz assim: quando ouviram a voz de Deus,
que andava no jardim, pela viração do dia, escondeu-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Quando você vem à igreja, diz assim: nessa igreja não tem presença de Deus. Olha, eu fui na igreja X fulano de tal. Nossa, rapaz, de lá demais. Olha, nossa, não tinha um glória, não tinha um aleluia, não tinha nada. Nossa, olha, que louvor horrível, gente, o louvor da adorar hoje, misericórdia. Levam atenção. Quando ouviram a voz do Senhor que andava pelo jardim, na viração do dia, Adão e Eva acabaram de pecar, mas Deus não te deixou de vir. Você deixa de vir. Deus não deixa de descer no culto, Deus não deixa de vir ao culto, Deus não deixa de estar para a sua vida, mas você deixa de vir. Então não é o problema não estar na igreja, o problema não está no pastor, o problema não está nas pessoas que estão fazendo a obra, está em você, porque Deus não deixa de vir, Deus está para sempre, Ele vai estar. Ele não deixou de descer, Ele foi até o jardim e falou assim: onde estão vocês? Aonde estão vocês? Não foi o pecado. Deus não quis se apartar do homem, mas foi o homem que quis se apartar de Deus. E Deus desceu e falou assim: Adão, Eva, cadê vocês? Oh Senhor, eu tive medo, porque eu pequei, eu não quis ir. E muitas das vezes a gente peca antes de vir para a igreja e fala: eu não vou. Senhor, nossa, eu fiz, né? Não dá. Oh Senhor, olha, Jesus, olha, só Deus na minha vida. Eu não vou. Mas Deus está para você. Todos os dias Ele está para você. Todos os dias. E aí que entra arrependimento ou remorso. Se você errou e se arrependeu, vem porque Ele está. Ele sempre vai estar. Ele morreu de braços abertos na cruz, porque Ele vai estar. Para salvar, para curar, para libertar. Para você, para mim. Ele não deixa de ir no culto. Ele não deixa. E apesar da história ter sido assim, no Novo Testamento Ele arruma um jeito de salvar você. Porque Ele não quer se apartar de você. Mas muitas das vezes nós queremos nos apartar de Deus. Não deixe de vir, não deixe de adorar, não deixe de exaltar, não deixe de buscar a presença de Deus. Não deixe de clamar, porque muitas das vezes não é igreja. Você pode sair daqui e ir para lá, você pode estar lá e vir aqui, se você não tiver a presença. Amigo, Senhor, eu não sinto mais a sua presença, alguma coisa está errada. Busque a presença de Deus, porque Deus faz. E quando Deus desce, o fogo desce. Quando Deus desce, o mar se abre. Quando Deus desce, rapaz, vira tudo a seu favor, porque Ele é por você, e maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Presença de Deus. E Ele te pergunta assim: o que você prefere? Uma maçã? Uma conversa com Deus, tete a tete. Senhor, então hoje meu trabalho foi ruim, mas o Senhor está no controle, não está? É o Senhor que guia na tua vida. Fica tranquilo que isso aí a gente vai resolver. Essa é a conversa, esse tete a tete com Deus, presença de Deus na sua vida. O mar se abre, as coisas acontecem. Se você buscar de todo teu coração e se arrepender dos teus pecados, presença de Deus na sua vida. Presença de Deus é demais. Eu começo a ler assim: nós não somos melhores que ninguém. Não é porque nós estamos aqui, nós somos melhores, nós somos pecadores, nós somos falhos, nós cometemos os nossos pecados. Mas o mais engraçado é que às vezes eu me pergunto que quando você começa a estudar o
que Deus faz, cara, não tem palavras para descrever. Porque você começa a achar a resposta. Você vai lendo, é inexplicável. Não dá para explicar. Você vai, o Senhor colocou no meu coração presença de Deus. Eu falei, Senhor, e aí? Olha, gente. E Deus começa a falar, e as respostas começam a vir, e você começa a escrever. E Senhor, calma aí, segura, segura. Presença de Deus. Cara, é uma coisa assim inexplicável. A gente foi fazer uma visita e a gente estava comentando, acho que foi na casa da Nayara. Eu falei assim, olha, eu cheguei até aqui, mas se o irmão perguntar para mim como eu cheguei até aqui, presença de Deus na minha vida. Porque você tem buscado, você tem feito, Ele faz para você. E quando você olha para trás, você fala, Senhor, não sei. Ele vai, continua aqui, eu te digo. Presença de Deus. É inexplicável, é inexplicável. E quando você chega, mais você quer chegar. Quando você conhece, mais você quer conhecer. E quando você vê, é que nem você andar no mar. Você vai andando e a água vai subindo, e você vai andando e a água vai subindo. Quando você vê, já está no pescoço, você quer entrar mais. Eu vou pular só aquela onda. E você vai entrando, vai entrando. Presença de Deus é assim, você não quer voltar, você quer mergulhar. De cabeça, porque você vai se aproximando e Deus vai te enchendo, tá aqui, conhece isso aqui é melhor para você, isso aqui, Senhor, eu não pensei nisso antes. Mas nós não conseguimos, Ele faz por nós. Presença de Deus nas nossas vidas. Amém?